nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos e o tema é identidade. Quem tem identidade? Já tirou identidade? Todo mundo tirou identidade, né? João tirou já? Ah, João. Só tem a certidão de nascimento, João. Mas identidade é aquilo que a gente vai falar hoje. E essa palavra remete muito aos nossos registros, né? Aquilo que aquele documentozinho que a gente tira, ou antigamente tirava só, eu acho que depois de 10, 12 anos, né? Agora pode tirar desde nenenzinho. O Azaf tem uma de pequenininho também. Mas aí, o que tem na identidade? São informações vitais que indicam de onde você veio, qual o seu nome, qual é a sua descendência, seus pais. Então, isso tudo indica num documento físico de identidade. E hoje a gente vai falar do que é a nossa identidade. E para iniciar e estabelecer bem esse tema, vamos ler lá no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é Êxodo, né? Ah, tá. É Gênesis. Estava só testando os irmãos aí para ver se estavam atentos aqui. Então, Gênesis, o capítulo 1. Aí a gente vai ler o versículo 26 até o 28. Lion? Pode dizer Lion. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus abençoou e lhe ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O ser humano, ele um dia foi criado por Deus. E é isso que revela aqui em Gênesis. E qualquer coisa que é criada, ela é criada com um propósito. Por exemplo, você veio hoje calçado, né? Eu acho que ninguém veio descalço aqui, ainda não vi ninguém descalço. Mas um dia, quando seu tênis, sua sandália, seu sapatinho aí, ele foi criado, o cara que desenhou, a pessoa que desenhou esse negócio que está no seu pé, ele um dia pensou: olha, esse negócio aqui foi feito para dar um visual no pé, para que a pessoa não fure o pé, não suje o pé na hora que ele estiver em determinada situação. Então, tudo que se cria-se com um propósito. E o Senhor, ele nos criou com um propósito e com um molde. Então, o seu sapato, a maioria dos sapatos industriais, eles botam no molde lá e já sai um negócio mais ou menos feito, né? E o Senhor, ele nos criou com um propósito e com um molde. Qual é o propósito que você foi criado? Para dominar. Então, Deus colocou os seres humanos para dominar na terra. Então, se você observar, você não vê um cavalo dizendo: olha, ser humano, homem, vem aqui, vai pro coxo. É assim que acontece? O cavalo chega: olha,
Wellington, não vou falar ninguém não. Wellington, vai pro coxo, que tá na hora de tu dormir. O cavalo diz isso pro ser humano? Diz não. É você que diz pro cavalo, hoje tu vai dormir aqui, amarra uma cordinha, adestra ele. É assim que acontece, né? As coisas não acontecem invertidas. Foi para isso que o ser humano foi criado, para dominar sobre os seres da terra e tal, essa coisa toda. Só que Deus, ele utilizou um molde. Ele utilizou um modelo. E qual foi esse modelo? Foi o modelo dele mesmo. Ele pegou minha imagem, minha semelhança. Aí Deus disse, olha, você, ser humaninho da terra, você vai ser criado exatamente no meu molde. Vai ser criado na imagem e semelhança do Criador. E se alguém te perguntar, sim, mas e você? Alguém te chamar de alguma coisa, né? Hoje tem muita coisa nesse sentido, né? Você é isso, você é aquilo outro. Mas o Senhor criou você à imagem e semelhança. Ainda que para os homens você diga, o Wellington é feio, ele é meio, tem essa barba que já tá branca e tal, esse cabelo aí que tá meio coisado, tá caindo os pedaços. Ainda que você ache que para o padrão humano tá mais ou menos, mas para Deus, o que ele fez? Ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Não adianta você dizer, olha, é porque eu acho que Deus errou aqui na minha forma e tal. Não tem como. Ele criou toda a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança. Você é ser humano? Todo mundo acredita que é ser humano? Pronto. Então, se você é um ser humano, homem, mulher, você foi criado à semelhança do Criador. Então não adianta alguém querer distorcer aquilo que você é. Esse é o primeiro princípio. E a sua identidade já foi definida pelo Criador. Eu não falei das pessoas que fabricam algo e tal. Ele já define uma identidade. Numa fábrica de alto nível, quando você vai fabricar algo, você tem um projeto, você tem um protótipo, você tem toda uma especificação. E a mesma coisa o Senhor, guardadas as suas proporções, né? A mesma coisa o Senhor já fez. Ele definiu você antes de criá-lo. Então a sua definição já foi feita. Você já foi definido pelo Criador. E você é a imagem e semelhança dele. Partindo desse fundamento, você não pode viver uma fraude. E hoje, às vezes a gente esquece disso, né? Você esquece que foi criado a imagem e semelhança do Criador. Você esquece porque se afasta desse princípio. A gente estava agora adorando ao Senhor e falando de um louvor que haverá um dia onde a gente vai ver ruas de ouro e de cristal, um negócio bonitão, né? E para isso que você foi criado. Adão e Eva, quando eles foram criados para viver no jardim botânico, né? Jardim do Éden. Então, ele criou o homem, Adão e Eva, para viverem no jardim do Éden. E eles foram criados para a eternidade. Eles foram criados para ser eternos. Wellington, tu tá com heresia aí. Eu acho que tu viajou. Não, Adão e Eva foram criados para a eternidade. E o ser humano, ele foi criado para a eternidade. Sabe por que acabou a eternidade do homem? O pecado. Porque
se Adão e Eva não tivessem pecado, haveria eternidade. Eles viveriam a eternidade num lugar perfeito, com tudo à disposição, tudo lindo. Oh, Adão e Eva. Você pode dizer assim, eu vou culpar eles agora, né? Por tudo que acontecer comigo, eu vou culpar Adão e Eva. Mas nós temos a natureza de Adão e Eva. Nós temos a natureza dele. E às vezes a gente quer viver o pecado, né? Viver distante de Deus. Pecado, às vezes a gente não entende bem o conceito, mas pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Ah, não, pecado é quem fuma. Pecado é quem bebe. Pecado é quem faz isso ou quem faz aquilo. Sim, mas se você ficar 24 horas na igreja, eu acho que tu vai acabar te afastando de Deus. Se tu ficar 24 horas na igreja sem buscar a Deus, só fazendo serviço, você vai acabar se afastando de Deus. Porque você precisa se conectar com a sua família, com as pessoas, e tudo isso faz parte do propósito de Deus. Então, o pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Se tem alguma coisa que parece boa, mas está te afastando de Deus, é pecado, irmão. Sai fora. Alguma coisa que é linda aos seus olhos, parece muito bacana. Ixi, nem parece pecado. Mas tá te afastando de Deus, é pecado. Então, o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E muitas vezes, o inimigo das nossas almas, que estava lá no Jardim do Éden, disfarçado de serpente, ele age sorrateiramente. Como é que ele agiu lá com a Eva? Eva, tá vendo aquela fruta ali e tal? Ele agiu nos instintos, né? Nos sentidos de Eva. E hoje, os seus sentidos, eles vão ser provocados pela sua própria natureza ou por uma provocação do maligno. Nós temos a natureza de Adão e Eva. Então a gente tem que tomar cuidado para não se enveredar nesse mesmo caminho de Adão e Eva e vivermos o caminho de arrependimento. E para avançar nesse sentido da identidade, eu vou trazer a vida de um homem chamado Jacó. Jacó está lá em Gênesis também, no capítulo 32, a gente vai ler o capítulo 32 e o versículo 22. A gente vai passar um pouquinho por Peniel, depois a gente vai lá em Betel. Você vai entender um pouquinho depois dessas palavras, tanto aqui no capítulo 32, depois no 35. O versículo 22 diz o seguinte: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio, tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou atrás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Portanto, como príncipe, lutaste com Deus e com seres humanos prevaleceste.
suplicou Jacó prontamente: Dize, rogo-te, revela-me como te chama. Replicou o homem: Por que me perguntaste pelo meu nome? E ali mesmo me abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: Vi Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Glória a Deus. E aqui Jacó, nesse lugar que foi denominado depois Peniel, o que é que aconteceu? Jacó, para contextualizar um pouquinho da história de Jacó, ele, desde a barriga da mãe, ele era, desde a saída da barriga da mãe, ele era o número 2. Então, ele não era o número 1, ele era o número 2. Nasceu no mesmo dia, mas ele era o número 2. Ele tinha Esaú e Jacó. Só que Esaú, ele era o primogênito. E Jacó não era o 02. E ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. E esse nome, Jacó, é como se fosse assim, roubador, ladrão e não sei o quê. E ele viveu isso a vida inteira. Lembra que a gente leu lá e tal, que você é imagem e semelhança do Criador? E que não era pra gente viver uma fraude? Sabe o que aconteceu com Jacó? Ele viveu boa parte da sua vida, boa parte do início da sua vida até a sua maturidade, talvez a minha idade ou um pouco mais, ele viveu uma mentira, ele viveu uma fraude. Porque ele viveu com aquele nome Jacó. Jacó simbolizava que ele era uma pessoa roubadora, ladrão e tal, que gostava de enganar as pessoas. Então ele era tido como enganador. E de fato, sabe o que ele fazia? Exatamente isso. Ele até para de repente se mostrar um pouco melhor, de repente ele viu uma situação junto com a mãe dele, de dizer assim: eu vou dar um jeito de pegar essa primogenitura, porque quem sabe assim o Senhor, quem sabe assim eu não sou abençoado, né? Aí o que acontece? Ele arrumou uma artimanha lá com o irmão dele, percebeu uma fragilidade do irmão dele e decidiu fazer o que ele sempre fez. Sabe o quê? Enganar. Aí ele enganou o irmão dele. O irmão dele também não estava certo, não. Estavam os dois errados. Mas nesse momento a gente está olhando só o lado de Jacó. Jacó, ele enganou o irmão dele. Disse: olha, tá com muita fome, né? Agiu de esperteza. E disse: olha, tudo me dá a tua primogenitura e tal. Aí a gente troca aqui pelo prato de comida e tal. Talvez o irmão dele nem levou a sério aquilo, mas acabou cedendo aquela história. Só que quando chegou lá no dia e na hora da verdade, de receber a bênção, novamente, quem apareceu? Jacó, o enganador. Aí o que ele fez junto com a mãe dele? O pai dele enganou o próprio pai. O pai abençoou, mas ele enganou o próprio pai no final da sua vida. Enganou o pai dele se passando por Esaú, porque o pai dele iria abençoar Esaú. Independente do negócio que eles tinham feito lá, enrolado e não sei o que, daquela negociação, ele iria abençoar Esaú. Só que ele acabou abençoando Jacó. E Jacó saiu corrido da terra, porque agora essa situação ficou meio delicada, né? Tomou a bênção do irmão dele,
O irmão dele era caçador, devia ser brabo, forte, guerreiro. Aí o que aconteceu? Sai fora daí. Aí foi morar lá com a parentela da sua mãe. Aí Jacó, enganador, encontrou outro, pior do que ele. Aí aquilo que ele tinha feito, várias vezes vivido engano, e aqui eu quero abrir um parêntese, gente. Quando a gente vive uma fraude, uma inverdade sobre a nossa identidade, a gente vai colhendo consequências, porque a gente não está vivendo quem a gente realmente é. Então você vai colhendo consequências. E Jacó colheu essas consequências lá vivendo com a parentela da mãe dele. Ele foi enganado por Labão. Labão era mais esperto do que ele, pelo menos no começo. Depois Jacó estudou Labão direitinho e arrumou um jeito também de enganar Labão. Mas por que eu estou contextualizando toda essa história? Porque Jacó, ele viveu uma vida de engano fora da sua identidade. Então, às vezes ele estava ali e tal, estava um pouquinho com Deus, mas estava escorregando daquilo que ele foi chamado para ser, daquilo que realmente era a identidade dele. E um dia ele decidiu mudar. Ele decidiu mudar e agarrou lá o anjo, né? E disse: não vou sair daqui enquanto tu não me abençoar. E a Bíblia não explica muito bem por que ele agarrou o anjo, se era um anjo, era uma personificação de Deus, né? Eu sei que era uma batalha, e uma batalha espiritual e ao mesmo tempo também uma batalha física, porque aquilo ele foi tocado fisicamente também. Jacó, ele, depois dessa batalha aí de tomar uma decisão de virada de chave também na sua vida, ele foi tocado. E esse toque aqui é um toque de mudança, porque ele foi tocado lá nesse lugar que ele denominou Peniel. Sabe por que ele foi tocado? Porque ele esteve face a face com Deus. Então, às vezes a nossa identidade pode passar a vida inteira perdida, mas quando você se encontrar face a face com Deus, o Senhor vai restaurar a tua identidade. E foi isso, e exatamente isso, que o Senhor fez com Jacó. Ele restaurou a identidade de Jacó. E assim como o nome de Jacó carregava um significado daquilo que ele não era, o Senhor decidiu trazer um novo nome a Jacó. E qual é o novo nome de Jacó? Você vai lembrar, né? Israel, como assim Israel, aquela nação? Pois é, aquela nação, essa nação. Então, veja que Jacó, a partir desse momento que ele tem a sua identidade restaurada, toda a descendência dele começa a virar a chave. Então, as ações e aquilo que Jacó decidiu ser e também aquilo que ele decidiu não ser mais, foi restaurado naquele momento. No momento em que ele se encontrou com Deus. E sabe qual é o meu desejo hoje? Que hoje você tenha um encontro com o Criador, aquele que pode restaurar a sua identidade. Então, às vezes você está vivendo uma vida de fraude, de mentira, de inverdade. Mas o Deus da verdade está neste lugar para restaurar a tua identidade, assim como fez com Jacó. Lá na frente,
no capítulo 35, o versículo... Eu vou ler já os versículos finais, que fala sobre o que Deus falou com ele. O versículo 10, 35, versículo 10 e 11. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo, multiplica-te. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre teus incontáveis descendentes. Então, olha a palavra na direção de Jacó, que ele recebeu. E sabe, essa palavra muito mais forte, ela só aconteceu, eu vou te contar por quê. Jacó, lá no versículo 4, versículo 3, desculpa, diz desse mesmo capítulo, diz: partamos, isso daqui é Jacó falando, né? Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que eu fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica em Siquém. Jacó tomou uma decisão depois que ele se encontrou com Deus. Teve algumas batalhas, e logo em seguida Jacó foi para esse lugar Betel, que significa casa de Deus. E partindo para esse lugar, ele tomou uma decisão. A decisão de chamar toda a sua casa e dizer: olha, vamos abandonar esse negócio aqui de deuses, falsos ídolos, não sei o que. Ele decidiu organizar a sua casa, de realmente refletir a decisão que ele tinha tomado só. Ele decidiu refletir na sua casa. Lá em Betel, ele disse: nós vamos subir a Betel e vamos partir daqui, só que a gente não pode partir do jeito que a gente está. Ele decidiu enterrar tudo aquilo que estava de podre dentro da casa dele e deixar naquele lugar. Então tem uma chave, uma revelação de Deus aqui nesses versículos, que quando você toma decisões e posicionamentos, você vai colher aquilo que realmente o Senhor te chamou. Lá na frente o Senhor afirmou novamente a Jacó: olha, teu nome não te chamará mais Jacó, teu nome será Israel, que é chamado até hoje. E Deus falou: eu sou o Todo-Poderoso, multiplicai, ser fecundo, uma nação. Aí Deus novamente repete a afirmação sobre as nações: reis nascerão de ti, e sua descendência será incontável. Então, as decisões que você toma depois de um encontro com Deus, depois que você se encontrou lá em Peniel, se encontrou com Deus, Deus tocou seu coração, você precisa tomar decisões. E a decisão que Jacó tomou foi de abandonar todos os deuses. Sabe por quê? Ele viu que o Deus que ouviu ele na angústia, Jacó estava sozinho nesse lugar chamado Peniel. Por que ele estava sozinho?
ele decidiu livrar a família dele, porque ele achava que Esaú ia matar ele. Então ele já tinha certeza que ia morrer. Quando ele estava aqui, nessa situação, ele tinha quase certeza que ele ia morrer. Porque o irmão dele vinha com a frota e ele imaginava o quê? É agora, meu irmão. Eu fugi aí esses anos tudo, fiz filho, tô com 11 filhos, mas chegou minha hora de eu pagar aqui o que eu fiz. Chegou a hora da verdade. Aí na hora da verdade, sabe o que ele fez? Ele foi se encontrar com Deus, dizer: Senhor, não sai daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Que eu acho que ele estava meio que assim: não, se eu vou morrer, eu quero morrer contigo, Deus. Então, teve o dia dos trovões, né? Que teve gente que já estava imaginando que era o arrebatamento. Eu acho que muita gente se encontrou com Deus, né? Naquela noite, viu? Tipo Jacó, foi tipo assim, tipo uma noite de trovão. Foi mais ou menos isso que Jacó passou. Ele já sabia que o negócio o cerco fechou para ele. É a hora da verdade. Aí, sabe o que ele fez? Ele foi buscar o Senhor. E nesse buscar ele recebeu um toque. E depois que ele recebeu o toque, se ele esquece aquilo dali, não, Deus me livrou, tchau, tchau, tá tudo certo agora. Ia ficar legal para ele? Não ia. Mas ele tomou uma rota diferente. A partir daquele momento que o Senhor tocou na vida dele, ele tomou uma rota diferente. Uma rota de organizar a sua casa, afastar os deuses, a bagunça toda que estava na casa dele, ele decidiu mudar. E por isso o seu nome continuou Israel. E você conhece a nação de Israel até hoje. E essa nação é a nação do Deus vivo. E através dessa nação, muitos povos foram abençoados. Os povos e as famílias da terra foram abençoados porque Jacó tomou a decisão de mudar a rota da sua vida. E eu espero hoje que, assim como Jacó tomou aquela decisão, você tome uma decisão hoje de mudar a rota na sua vida. Se tem alguma coisa que está longe e distante daquilo que Deus lhe chamou, daquilo que é a sua identidade, independente daquilo que você já fez, hoje é o dia de mudar a rota. E tem um outro homem na Bíblia aqui, que eu gostaria de falar dele, que ele tem um exemplo um tanto oposto ao que Jacó foi no início. Eu quero falar sobre Daniel, e para a gente falar um pouquinho sobre as decisões que Daniel tomou, a gente vai ler lá Daniel 1, 8 e 9. Daniel era um príncipe. Antes de ler, eu vou contextualizar para vocês. Daniel era um príncipe. E lá em Judá, né? E o rei de Judá e a nação, o reino de Judá lá, ele foi invadido pela Babilônia, foi atacado. E o que aconteceu? Todo mundo virou escravo, foi levado ao cativeiro. O cativeiro babilônico que aconteceu aqui nesse cenário. E o rei Nabucodonosor, que era o imperador lá da Babilônia, ele decidiu separar alguns príncipes, algumas pessoas nobres que pudessem contribuir lá na Babilônia. E uma dessas pessoas escolhidas foi Daniel. E Daniel 8 e 9 diz o seguinte: Daniel decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa.
e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração para com ele. Daniel, logo que ele chegou na Babilônia, os versículos anteriores, 6 e 7, eles vão explicar que Daniel teve o seu nome trocado. Vocês lembram que Jacó foi a ascendência, né? E Daniel foi, em tese, teria uma descendência, ele iria regredir, porque ele tinha um nome bonito. Eu vou mostrar aqui, ó. Deus é o meu juiz. Isso que significa o nome Daniel. Deus é o meu juiz, lá no versículo 6. E no versículo 7, Daniel se chamou Belsazar, que quer dizer Bel proteja a vida, ou seja, era um deus lá da Babilônia. Só que aí ele sabe o que o inimigo faz? Todas as vezes que ele quer atacar a tua vida, ele vai querer trocar a tua identidade. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. O reino babilônico tinha a missão e estava se organizando para mudar a identidade do povo de Israel. E a primeira coisa que eles fizeram foi chamem os príncipes, os que são referência, as pessoas que são referência, porque a gente pega as referências e muda a identidade deles. Aí o intuito da Babilônia era o quê? Eu mudo a identidade, o povo vai seguir quem é referência. Então, você é referência nessa terra, provavelmente você vai ser mais atacado. Por quê? Quando você é uma referência para alguém ou para algumas pessoas ou para um grupo de pessoas, aí vai ter um ataque diferente. Porque o inimigo das nossas almas vai querer inverter a sua identidade. A identidade de Daniel e o nome dele significava Deus é o meu juiz. E o nome dele foi trocado para o Bel lá. Bel proteja a sua vida. Bel protege a sua vida. Lá Bel protegia a vida de Daniel, coisa nenhuma. E o que acontece? Daniel, apesar dele ter levado esse carimbo, ele acreditou nisso? Ele não acreditou nisso. Pelo contrário, Daniel se manteve firme na decisão daquilo que ele tinha que ele tinha aprendido na sua nação. Ele não declinou no seu propósito. Ele não declinou naquilo que ele tinha no coração. E a Bíblia diz: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro. E qual é a recompensa de quem não decide, mesmo que o mundo te aperte, tenha as batalhas, tenham as dificuldades da vida? Qual é a recompensa para aqueles que ficam firmes naquilo que você foi chamado? Aí fala que Elohim, Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel. Ou seja, Deus vai mover o coração de pessoas. E esse rapaz aqui, esse Aspenaz, que era o chefe aí responsável por aqueles jovens, esse Aspenaz, ele era cristão, né? Eu acho que ele servia a Deus. Era? Não. Ele estava lá na batalha, lá na Babilônia. Talvez nem soubesse direito quem era o Deus de Israel. Mas o Senhor
foi lá no coração, disse: olha, tem uma pessoa minha aí. Deus moveu o coração dele. Então, Deus, se você estiver na rota correta, o Senhor vai mover as coisas para que o melhor de Deus aconteça por você. E a trajetória de Daniel é assim, um negócio diferente. Daniel, a gente vê uma pessoa extremamente íntegra, apesar de ter passado várias situações. Se você for lendo o livro de Daniel, lá vai ele para a cova dos leões. E toda a historinha de criança. Aí a gente aprende. Daniel foi para a cova dos leões. Antes disso, iam matar ele, porque ninguém sabia o sonho do rei. Daniel ia morrer. Se ele não tivesse, cocó e trança com Jesus, com Deus, já era para ele. Se ele não tivesse com Deus, ele ia morrer muito rápido. Porque logo em seguida dessa história toda, o rei decidiu provar a galera toda. Vou provar todo mundo. Deixa eu ver aqui quem é que se estão realmente com Deus aqui, Bel, não sei o que e tal. Vamos ver. Aí o que acontece? Ninguém sabia o sonho do rei. Todo mundo disse: era impossível, não, rei, não dá, ninguém sabe, não tem como. Aí o que acontece? Toda a circunstância emborca lá em Daniel. Ainda bem que ele estava firme, né? Ele decidiu não se contaminar. Porque se ele decidisse se contaminar, a armadilha já estava pronta. Ele ia morrer na próxima cena. Se fosse uma série, no próximo episódio, ele ia morrer. Exatamente isso que ia acontecer. Então, você não sabe qual é a próxima cena ou o próximo episódio da sua vida. Então não espera dar errado. Porque se você esperar dar errado, pode ser que a armadilha já esteja pronta. Como a armadilha já estava pronta para Daniel. Porque Daniel, o rei já teria aquele sonho. Ele teria aquele sonho, e se Daniel não tivesse lá, coladinho com Deus, possivelmente ele iria morrer. Porque se você for ver lá no versículo 13 do capítulo 2, diz o seguinte: assim foi proclamado um decreto real, para que fossem mortos todos os sábios. Então, Daniel estava nessa lista. Por isso, Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei, para que também fossem executados. Então, o episódio seguinte seria Daniel morto, porque não sabia o sonho. Só que o Senhor, ele olhou a decisão de Daniel e decidiu seguir em favor dele. Então, a vida de quem decide manter a sua identidade com Deus, ela é de glória em glória. Vão ter batalhas? Certamente. Inevitavelmente terão batalhas. Mas as vitórias vão acontecer na mesma proporção. Porque o Senhor é quem está com você. Você não vai precisar guerrear nessas batalhas. Eu sou o guerreiro forte e valente aqui. Não. É o Senhor quem vai estar com você. Toda vez que Daniel era perguntado sobre... não, sou eu que sou o revelador dos sonhos. Não, é o meu Deus. Eu vou consultar o meu Deus para me revelar os sonhos que vão acontecer. E toda a trajetória de Daniel, ele foi tão íntegro que o Senhor entregou sonhos valiosos para Daniel. Eu acho um livro assim
é muito bonito, porque aqui, apesar de ser um livro do Antigo Testamento, aqui ele já fala do arrebatamento. Então olha como Deus olhou o coração de Daniel com integridade e viu naquele homem uma pessoa que o Senhor poderia depositar para falar de um futuro que nem nós vivemos. Talvez nós sejamos a geração do arrebatamento. Talvez nós sejamos a geração. Mas o Senhor, há muito mais do que 2000 anos atrás, não sei, 4, 5 mil anos atrás, ele olhou no coração de alguém chamado Daniel e revelou, inclusive, eventos que ainda não aconteceram na nossa geração. E poderão acontecer daqui a 5, 10, 20 anos, eu não sei. Eu só sei que eu quero ficar que nem Daniel. Porque se você ficar oscilando entre sua identidade e a fraude, você pode ser pego no próximo episódio. E o episódio pode ser um episódio de tristeza. Não deixe esse episódio acontecer na sua vida. Tome uma decisão de andar em retidão com Deus, como Jacó. A partir do momento que ele decidiu lá em Peniel e decidiu tomar posição em Betel, assim a vida dele começou uma nova trajetória. Às vezes sua vida não foi tão perfeita como Daniel. Às vezes você errou, já se atrapalhou, fez alguma coisa errada. Mas o Senhor, ele é o juiz. Mas aquele que é advogado é Jesus Cristo. Ele está aqui para advogar você. E o Espírito Santo, que conhece todo o seu coração, todo o seu espírito, é aquele que pode transformar o teu coração para que você seja justificado. E a justificação, ela ocorre a partir de uma decisão. Então, a decisão de mudar de trajetória, como Jacó decidiu mudar a sua trajetória. E Daniel, assim como Daniel, quando você mantém a sua identidade com Deus, o favor dele o alcança e te mantém de pé. E hoje eu quero falar e convidar você que em algum momento teve a sua identidade roubada ou sequestrada. Às vezes o inimigo, ele jogou uma nuvem de fumaça e você já não conseguiu sair dessa nuvem de fumaça. E ele acabou te roubando e você nem percebeu. A sua identidade foi roubada. Satanás é um ladrão de carteira. Ele rouba a sua identidade. Ele é um batedor de carteira, não é assim que fala? Ele é um batedor de carteira. Ele rouba a sua identidade. Mas aquele que restaura todas as coisas, ele pode restaurar a sua identidade. Hoje, se sua identidade foi roubada, sequestrada, aquele que é fiel e justo e o advogado Jesus Cristo está aqui para trazer a sua identidade de volta. Jacó, ele passou por Peniel. E eu quero te falar que o Peniel é um lugar de encontro. E eu não sei se você já percebeu quando você pôs os pés aqui, mas o Senhor, ele já estava aqui. E esse é um lugar de encontro. Se em algum momento da sua vida você nunca encontrou Deus, esse é o lugar. Porque o Senhor está aqui. E em Betel, que é a casa de Deus, aqui é Betel,
você precisa se posicionar. E Deus quer te dar um novo nome. Assim como Jacó, ele tinha um nome de uma identidade falsa. Hoje o Senhor quer rasgar e queimar as identidades falsas nesse lugar, para te dar identidade nova, identidade daquele que pode restaurar a sua vida, restaurar a sua trajetória, para que você viva um novo momento da sua vida. E que você possa, eu queria pedir ajuda aqui, os irmãos podem se levantar, a gente vai adorar o Senhor alguns momentos, e eu vou falar algumas coisas sobre aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. O Senhor, quando chegou em Peniel, um encontro com Deus, ele chegou para tocar a vida de Jacó. Quando Jacó tomou a posição lá em Betel, a vida de Jacó começou a mudar de trajetória. E hoje o Senhor quer fazer algo na sua vida. E eu quero convidar aqueles que querem viver uma nova identidade em Cristo. Uma identidade que muitas vezes foi roubada. Que você se posicione hoje para que você se encontre com o Deus de Peniel, aquele que pode tocar a sua vida e mudar a sua trajetória. Que você possa se posicionar hoje no lugar onde sua identidade pode ser restaurada.